Bom dia, gente, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula de história, falando de mais uma civilização antiga, tá? Uma das primeiras civilizações aí que se encontraram no mundo, tá? A gente já falou dos povos lá do Egito Antigo, a gente já falou dos povos da região da Mesopotâmia, a gente já falou dos persas, e agora a gente vai falar dos hebreus, tá? Então, o povo hebreu também é um povo da civilização antiga, beleza, gente? O povo hebreu, ele é um pouco mais conhecido para a gente, porque ele é o povo judeu, tá? Então, o povo hebreu, com o passar dos anos, ele se formou-se então o povo judeu, que é o mesmo povo, só mudou o nome, a gente vai ver isso depois, né? Porque vai trocar o nome. E por que ele é mais conhecido? Só por ser judeu? Não, porque é o povo que é muito mencionado na Bíblia, tá bom? Então a gente vai vendo que é o povo que aparece muito lá nas escrituras, certo, gente? O povo hebreu, aquele povo que Deus tirou do Egito, né, daquelas pragas do Egito. Depois eu vou passar para vocês um desenho, né, em filme, que mostra bem essa parte da Bíblia. E é esse povo, tá? Então, ele é um pouco mais conhecido, por quê? Porque a gente tem acesso à Bíblia, a gente já leu, já ouviu falar, né, do povo que sai, que Deus tira do Egito e que vai viver ali na região da Jerusalém e que depois vem Jesus, né, toda dessa linhagem dos judeus, tá bom? Então a gente vai falar do povo hebreu hoje, que futuramente se transformou no povo judeu, tá bom? Então é isso. Então esse povo, né, a sua história e a cultura, eles estão ligados à religião, por isso que eles são muito mencionados na Bíblia, tá? Então esse povo ele é muito religioso, tá? Então tudo que envolve a vida do povo hebreu está ligado à religião, tá bom? Então eles têm uma doutrina bem rígida a ser seguida e os princípios, né, de toda essa civilização vai ser então as regras aí da religião, certo, gente? E a religião atual, né? Judaísmo, tá bom? A religião dos judeus, seus antepassados são os hebreus, tá bom? A gente vai ver aqui no próximo slide a localização, tá, desse povo. Não era aqui perto do Brasil, não era um povo aqui que, né, da América, não, é um povo lá perto, da onde a gente já estudou, próximo ao Egito e próximo à Mesopotâmia, tá? Eles ficavam mais ou menos aqui, ó, nessa região onde está minha flechinha, na cidade de Jerusalém. Então é um povo hebreu que se desenvolveu nessa região aqui, certo? Então a gente já viu os persas, que era mais para cá, viu os povos da Mesopotâmia, né, babilônicos, vimos os egípcios, e hoje a gente vai ver um pouquinho dos hebreus, certo, gente? Então a gente vai vendo um pouquinho de cada civilização que foi né, se formando e vivendo, se desenvolvendo aqui nessa região chamada Crescente Fértil. Por quê? Porque é uma região, né, que tem esse desenho aqui, tá vendo, pontilhado que a gente faz, que parece com a lua crescente. E fértil por quê? Porque é cheio de rios, e onde é bastante rio, é bastante fértil, como a gente já estudou, certo? Onde fica então essa região no mundo, no planeta Terra? Olha aqui o mapa mundi. Olha o Brasil aqui. Fica bem onde está essa flecha, onde está Israel. Bem aqui é onde está a ponta da flecha, perto da África, perto da Ásia e perto da Europa. Bem aqui. Então fica muito longe da gente, tá? Lembrando que Egito
faz parte da África, e a Mesopotâmia faz parte da Ásia, que é essa região aqui, ó. Aqui é Egito, África, e aqui Mesopotâmia já faz parte da Ásia, certo, gente? A gente vai, então, se localizando aí também, beleza? Vamos lá, então, vamos começar, né, a ver um pouquinho, então, desse povo hebreu, como que eles viviam, como era aí as suas civilizações, seus contatos com o mundo, né, a sua religião. Beleza, gente? Então, a gente vai lendo e vamos lá. Na antiguidade, os hebreus migraram pelo Oriente em busca de melhores condições de vida. Então, eles não tinham, de primeiro momento, um lugar próprio, um lugar só para eles. Né? Lembrando que a maioria, até se formar suas cidades, até ficarem sedentários, eles eram nômades. Então, eles andavam, ficavam um pouco de tempo num lugar, andavam, ficavam um pouco de tempo em outro lugar. Então, eles eram nômades. Lembram dessa palavrinha? Eles não tinham um lugar fixo de moradia. Então, eles buscavam, né, um território, um lugar que era bom para viver, tá bom? E aí eles encontram uma civilização, um povo vive ali um pouco, né, mas de repente não dá certo a convivência com um povo diferente, aí busca o outro, encontra uma outra cidade, não dá certo, né? Então eles ficam por muito tempo andando, né, em busca de um lugar, né, para desenvolver ali uma cidade para o povo hebreu, tá bom? Olha lá. Após serem expulsos da Suméria, iniciaram uma caminhada rumo à Palestina. Suméria, gente, ficava bem ali próximo à Mesopotâmia. Bom, então eles andaram, fizeram contato com os sumérios, porém os sumérios os expulsaram, não deu certo ali a união desses povos. Aí eles foram rumo à Palestina, tá bom? Que de acordo com a tradição deles, né, que Deus tinha falado com eles, que ia dar uma terra para eles, tá? Então eles tinham a promessa vinda de Deus que eles iam ter uma terra, e eles acreditavam que essa terra seria a Palestina, tá bom? Por quase 3 séculos eles ocuparam essa região, então eles chegaram na Palestina, ela era mais desocupada, tinha um espaço ali, e eles ficaram, tá? Nessa região, localizada entre as montanhas da Síria, o deserto da Arábia, o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo. Foi bem naquele lugarzinho que eu mostrei para vocês, tá? Da cidade de Jerusalém, mais ou menos por ali. Como o solo palestino era pouco fértil, então aquela região, gente, tinha pouco rio, era mais deserto. Então, o lugar fértil é próximo aos rios. Longe dos rios, essa região toda é muito desértica, um solo muito árido, e a plantação ali não vai para frente, tá? Então, chegou uma época de muita seca, né? O solo ali muito ruim para plantar, e eles estavam passando ali por algumas dificuldades. O povo hebreu, então, vai sair da Palestina e vai buscar um novo lugar, um lugar melhor, né, que seja perto de um rio, que tenha uma plantação melhor. Então eles vão próximo ao Rio Nilo, tá? A parte da delta do Rio Nilo. Então eles vão ali atrás de um lugar fértil. E aí eles vão ficando ali no Egito, tá? Vão se aproximando aos poucos ali do Egito e vão ficando ali por perto, tá? Em algumas localizações ali do Rio Nilo. Lembrando que o Rio Nilo é muito grande, tá? Toda a região ali do Egito tinham várias cidades, mas tinha alguns espaços que eles acabaram ficando, tá bom? E de acordo com a Bíblia, né, e com a Torá, que é a Bíblia do povo judeu, os hebreus, eles migraram para o Egito, eles foram para a cidade do Egito mesmo, quando José foi vendido. Tá? Depois vocês podem até comentar com o pai de vocês, se vocês têm a Bíblia em casa, vocês de repente podem até fazer uma conversa sobre esse tema, né? Que José, na Bíblia está escrito que José ele é vendido pelos seus irmãos, porque José era o mais amado pelo pai dele, pelo Jacó, e os irmãos tinham um ciúme, né?
de José. E José acaba sendo vendido como escravo ali pelo povo do Egito, tá? Pelos egípcios. E ele fica ali como escravo, aí acaba que ele comete algumas coisas lá e ele acaba sendo preso, só que ele era bom em revelar sonhos, né? As pessoas sonhavam e ele contava o que significavam os sonhos, né? Era um dom que Deus tinha dado para ele e ele interpretava sonhos. E o rei do Egito na época, o rei Apop I, ele sempre tinha um sonho, esse sonho sempre se repetia. Então que ele via 7 vacas gordas, só que aí ao mesmo tempo elas eram magras e era um sonho confuso, ele não entendia e sonhava sempre. E aí comentaram com o rei do Egito que tinha o José lá, um hebreu, que estava preso e que ele sabia interpretar sonho. E quando foi que chamou José, e o José interpretou o sonho do rei, dizendo que as 7 vacas gordas seriam 7 anos de bonança, de muita comida, de muita fartura, de solo fértil. E seguido, né, acabado esses 7 anos, viriam 7 anos de seca, de fome, de escassez. Então isso fez com que o rei admirasse José e tirasse ele da prisão e colocou ali o José para governar, ajudar ele a governar, com várias ideias ali administrativas no governo. Foi assim então que eles fizeram vários celeiros, né, lugares para armazenar muita comida. Então eles guardaram muita comida durante 7 anos. Então os próximos anos de seca que viriam, eles iriam ter comida. E foi bem isso que aconteceu mesmo, tá? Aí, conforme chega esse tempo da seca, chega esse tempo da miséria, isso não acontece só no Egito, em outras regiões também, tá? E ali Jacó, o pai de José, com seus irmãos, estão nessa seca, estão nessa miséria, não tem comida. E eles ficam sabendo que lá no Egito tem comida, porque eles guardaram. E aí todo o povo hebreu acaba indo para o Egito. José recebe o povo hebreu, que era o povo dele, né? E o povo hebreu acaba se instalando no Egito, nessa época então da seca em que o Egito tinha comida porque guardou. Beleza, gente? Então, os hebreus vão viver por um bom tempo ali junto com os egípcios, tá bom? De primeiro momento era bem pacífico, porque José era muito amigo do rei, né? E era o povo dele, e eles viviam ali de uma maneira bem pacífica, tá? Passado alguns anos, alguns séculos até, né? Os hebreus, essa situação acabou mudando. Os hebreus começaram a ser perseguidos e escravizados, tá? Porque vêm reis novos, né? Já não tem mesma ideia de amizade com os hebreus, né? E acabam que esses hebreus sendo ali vamos dizer assim, um incômodo para os egípcios, tá? E eles vão ser escravizados e vão ter que trabalhar no pesado e vão ter que servir os egípcios, tá? Então eles vão ser dominados pelos egípcios, certo, gente? Então aí acontece que o povo hebreu começa a ser escravo do povo egito, do Egito, tá bom? Por volta de 1250 a.C., ou seja, 3.200 e tantos anos atrás, muito tempo, né? Os hebreus conseguiram se livrar do rei do Egito, do faraó, e eles fugiram. Na Bíblia tem essa passagem lá no livro de Êxodo, né? Que conta a saída dos hebreus do Egito. Aí que vem Moisés e as pragas do Egito, né? Então Deus lança as pragas, né, para o faraó poder libertar o povo do Egito, tá bom? Então acontece que o povo consegue sair de lá, né? Então eles vão sair dessa região aqui do delta do Egito, tá vendo? Aqui é o delta do Rio Nilo, mais ou menos nessa região que eles estavam, tá? Então é uma região bem fértil. Então eles saem, tá? Esse é o caminho clássico que está lá na Bíblia. Olha aqui a volta que eles dão para chegar aqui, gente. Então era muito mais fácil eles só fazerem isso.
Mas, né, na Bíblia diz que por permissão de Deus, eles deram uma volta maior, porque eles tinham que se santificar, tinham que conhecer melhor a Deus, tinham que se purificar. Aí Deus faz os 10 mandamentos, tudo nesse caminho, né, que é quando eles param no Monte Sinai, isso tem lá na Bíblia, e aí eles vão indo, né, um caminho muito longo, até que demora 40 anos esse caminho para eles chegarem de volta a Canaã, a Palestina, aonde eles viviam antes de vir para cá. Tá? Então eles saem daqui, vêm viver aqui por causa da seca, aí eles se misturam com os egípcios, aí essa mistura com os egípcios acaba não sendo mais pacífica, eles se tornam escravos, aí vem Moisés com o poder de Deus, com as sete pragas, a gente não sei quantas, acho que é 7 mesmo. Vem com as pragas, né? E liberta o povo hebreu do Egito. E aí eles saem e vão voltar para o seu lugar. Aqui, região chamada Palestina, Canaã, tá bom? Onde tem Jerusalém. Certo, gente? Então eles fazem todo esse trajeto bem longo e demorado. No caminho é feito os 10 mandamentos e tal, e eles, né, e todo o povo que sai daqui dizem que blasfemavam muito, né? Eles eram pessoas ruins e reclamavam demais, e que Deus não queria que eles chegassem na Canaã e tivessem uma vida boa, porque eles eram pessoas más, né? E que só os filhos e descendentes é que chegariam na terra prometida de Canaã. Então, dizem que é por isso que demoraram 40 anos para chegar aqui. Tá? Bom, então, o povo hebreu sofreu bastante, séculos de prisão dentro do Egito, né? E até que se libertaram e voltaram para suas terras. Certo, gente? E essa passagem, então, se chama Êxodo. Beleza? Juízes e reis dos hebreus. Por volta de 1200 a.C., mais ou menos, esse povo hebreu ele conseguiu chegar então na Palestina, certo? Chegando lá, estava um lugar vazio, só esperando eles voltar depois de séculos? Não, tinham outros povos lá na região. Chegando lá, eles tiveram que lutar, tá, para expulsar os povos que estavam ali, e esse povo era os chamados filisteus. Então, tinha os filisteus morando ali. Pô, os filisteus chegaram ali, não tinha ninguém, estava abandonada as terras, eles ficaram por ali. Só que quando o povo hebreu volta, eles querem a terra para eles de novo. Não, era nossa, né? A gente saiu, ficamos presos lá no Egito, mas voltamos, a terra é nossa. Os filisteus falavam, não, como assim? Vocês foram embora, abandonaram a terra é nossa. E começaram a brigar por causa da terra da Palestina. Filisteus contra os hebreus, certo? E lutam por bastante tempo, tá? Conquista algumas guerras, perdem outras, e aí vai, né? A tribo, né, o povo hebreu, ele foi dividido em várias tribos, bom? E cada tribo, ela era... Essas tribos são lá os irmãos de José, os filhos de Jacó, tá? Que são as 12 tribos. Essas 12 tribos, cada uma tinha um líder, que era chamado de juiz, bom? Eles desempenhavam as funções de chefe militar e chefe religioso, julgava todas as coisas, criavam todas as leis que precisavam organizar ali na tribo. Bom, eles produziam o que era necessário ali para a sobrevivência deles, né? Não havia desigualdade social, quer dizer, todos ali dentro das tribos hebraicas viviam de maneira igual, não tinha um melhor que o outro, não tinha um trabalho melhor que o outro, não, todo mundo fazia, né, tinham praticamente as mesmas funções e tinham ali os mesmos privilégios, tá? E viviam de maneira bem igual. Eles praticavam agricultura, criavam animais, tá? E sempre aquele conflito ali contra os filisteus por bastante tempo, tá? Só em 1030, gente, a gente vê aí que são 170 anos. Depois de 170 anos, né, temendo então a derrota
para os filisteus, as tribos hebraicas se unem sob um governo monárquico. Então, passados 170 anos, eles sempre lutando com os filisteus, sempre ali aquele conflito de povos, né, na mesma região, eles resolvem se unir, né, todas as tribos, com o domínio de um único rei. Tá? Então, o primeiro rei foi Saul, que organizou e uniu todas as tribos judaicas e liderou as batalhas contra os filisteus de uma maneira mais forte, né? Porém, ainda não conseguiram vencer. Bom, havia então comerciantes, funcionários públicos, né? E aí a sociedade vai se desenvolvendo, né, gente? Então, tem ali os hebreus, tem os filisteus, vivem ali em conflito, um povo não gosta do outro, lutam pela terra, mas ao mesmo tempo estão ali, estão se desenvolvendo, estão criando coisas, tá bom? Depois do rei Saul, quando Saul morre, o rei que toma o poder é o rei Davi. Tá? Esse Davi é aquele que aparece muito, principalmente no livro de Salmos, o rei Davi. Tá? Esse rei aparece bastante na Bíblia, acho que vocês já até ouviram. Bom, o Davi que derrota o gigante Golias, né? Esse aí que vai ser o próximo rei dos hebreus. Tá bom? E com Davi no poder, eles derrotam de vez. Os filisteus ganham a batalha. Né? Uma das batalhas é quando ele derruba o gigante Golias. Bom, quando Davi morre, quem vem no lugar dele é o filho de Davi, que é o rei Salomão. Tá muito famoso também, né? Até lá em São Paulo tem o Templo de Salomão, né? Porque Salomão construiu um templo gigantesco ali da religião hebraica, né? Um templo muito chique, uma igreja enorme, cheia de riqueza, e ficou um marco da religião hebraica, né? O Templo de Salomão, certo? Nesse período de Salomão, então, o comércio teve grande impulso, grande desenvolvimento, teve muita riqueza, tanto é que esse templo riquíssimo que foi construído, porque o povo já tinha grandes riquezas, tá? Então construíram templos, palácios, fortalezas militares, as obras públicas eram financiadas pelo pagamento de impostos, então o rei gerenciava tudo isso, tá? E se inicia também nesse período a escravidão por dívida, tá? Tem várias passagens na Bíblia, não sei se vocês já ouviram falar, que vem pessoas cobrando. Ah, eu vim cobrar o que você me deve. Ah, mas eu não tenho. Ai, né? Geralmente tem uma parte lá, acho que de uma viúva, né, que deve, o marido morreu, o marido devia, e a pessoa veio cobrar, né? E ela não tinha nada, não tinha como pagar a dívida, pega e leva os filhos, então. Quer dizer, leva os filhos como escravo, em pagamento de dívida. Tá? Isso começou a acontecer. Bom, o que dificulta, então, a situação das camadas mais pobres da população. Então, os pobres, né, além de ser pobre, além de ter lá as suas partes difíceis, né, de sobrevivência, fome, enfim, eles ainda começam então a viver com medo de ainda se tornarem escravos, tá? Então, nesse momento aí, conforme vai tendo desenvolvimento, infelizmente o desenvolvimento não é para todos, e vai acontecer essa questão da pobreza e até de escravidão dos povos. Mas isso era só o povo hebreu? Não, gente. Isso tinha em praticamente todas as civilizações. Essa questão de escravo por dívida era comum em toda a região. Tá bom? Essa imagem é uma representação de um alemão, tá, que fez, que representa aí o Templo de Salomão, a cidade de Jerusalém, os portões, os muros, né, e toda a glória que Jerusalém tinha. Então, hoje em dia até existe o Muro das Lamentações, que é uma das paredes do templo. Que esse Templo de Salomão, gente, ele foi depois em batalhas, ele foi destruído, esse templo, e restou, parece que lá uma parede do templo, tá? Que hoje é chamado de Muro das Lamentações, onde o povo hebreu, né, que hoje são os judeus, eles vão até hoje nesse muro e lamentam
tudo que perderam, todas as coisas ruins que aconteceu, e clamam ali para Deus uma melhora, né, uma vinda de Deus ali salvando seu povo, no muro das Lamentações, que é uma das paredes do Templo de Salomão, que está lá até hoje, assim que diz. Bom, é isso aí. Vamos lá. Cisma hebraico. Então, quando o rei Salomão morre, então lembrando lá, o primeiro rei foi Saul, depois veio Davi, depois veio o filho de Davi, Salomão, né? O templo de Salomão, em que teve muita riqueza o povo hebreu nessa época. Vem seu filho chamado Roboão, tá? E o Roboão, ele não era tão bom administrador, ele não foi um rei tão bom quanto o pai dele foi, quanto Salomão foi. Tá? Ele aumenta muito o imposto, muito. O povo pobre fica mais pobre ainda, porque tem que pagar mais dinheiro para o governo, mais dinheiro ainda para o rei. Bom, isso acontece que as pessoas se revoltam, né? Então vai ter um descontentamento popular. E o povo vai se revoltar. Bom, levaram a divisão do povo hebreu em dois reinos. Então, o povo se revoltou, né? Parte do povo se revoltou e falou: não, a gente não quer Roboão como nosso rei, ele não é um bom rei, nós vamos levantar um outro rei. Então, começa aí, então, uma briga por causa de que eles não querem um rei, porque o rei é ruim, o outro povo acaba aceitando, não é bem assim, o povo começa a se desentender, tá? E acabam sendo divididos. Então, todo o povo hebreu ele vai ser dividido em duas partes, em duas regiões. Tá? Um povo vai ficar aqui nessa parte amarela, tá? Que era descendente da tribo de Judá, certo? Judá era um dos filhos de Jacó, que era um membro de uma das 12 tribos, né? E a sua descendência, então, ficou aqui. Simeão também, Dá. Então, essa região fica conhecida, então separa, né? Conhecida como a região do povo de Judá, o reino de Judá. Essa região em roxo aqui fica várias outras tribos, também a maioria das outras tribos ficam nessa região e se torna o reino de Israel. Então, o povo hebreu se divide, cisma significa divisão, tá? Então o povo vai se dividir, reino de Israel, reino de Judá, certo? 722 a.C., cerca de 2 séculos após sua formação, o reino de Israel foi dominado pelos assírios. Então, depois de 200 anos que tem lá o reino de Israel, ele vai ser dominado pelos assírios, um outro povo lá da Mesopotâmia que a gente já viu na outra aula, tá? Não na aula passada, na aula retrasada, a gente viu o povo assírio. Então, o povo assírio, ele vem e invade essa região, domina todo esse povo. Então, o povo hebreu dessa região aqui, ó, do reino de Israel, vai se misturar com o povo assírio, vai viver com eles por muitos séculos, tá? E essa questão de povo hebraico, né, descendentes das 12 tribos, vai se perder, tá? Eles vão se misturar com os assírios e vão praticamente deixar de ser hebreu, né? O povo hebreu nessa região vai deixar de existir, né? Eles vão começar a falar a língua dos assírios, vão começar a seguir os deuses dos assírios, vai misturar suas religiões, seus costumes, né? E todo esse costume, tradição que o povo hebreu tinha, né? Seguidos todos lá pelos preceitos da Bíblia, tudo isso vai se perder, bom? Porque eles vão se misturar com o povo assírio. Porém, o povo do reino de Judá, aqui, ó, eles não vão se misturar com outros povos, tá? Eles vão evitar o domínio assírio, eles não vão se entregar, eles pagam para os assírios, eles vão então comprar, vamos dizer assim, a sua liberdade, certo? Então, eles vão pagar e vão se manter aqui como o reino de Judá, certo? Não vão ser dominados, beleza?
Então, os costumes vão se manter, as tradições vão se manter, a religião, principalmente, vai unir muito esse povo, tá? A Bíblia deles é a mesma nossa, porém, eles só seguem o Velho Testamento. Então, a Torá, que é a Bíblia deles, tem o Velho Testamento, tá? O mesmo que tem na nossa Bíblia. Eles não seguem Jesus Cristo, eles não acreditam que Jesus era o Messias, que veio salvar, que era filho de Deus. Essa parte eles não acreditam, tá? Então, eles não seguem o Novo Testamento, bom? Que tem a parte de Cristo. Eles seguem só o Velho Testamento, bom? Que é realmente a parte que fala de todo esse povo aí, bom? E a partir disso, então, esse povo hebreu foi dividido, como já não é mais todo né, hebreu, eles vão ser conhecidos como judeus. Por quê? Porque a maior tribo, a principal tribo era de Judá, o reino já era de Judá. Então, eles vão ser conhecidos como judeus por causa do reino de Judá, da tribo de Judá, tá bom? Aí vem os judeus. Aí tem, então, o mapa para vocês continuarem seguindo, certo? Judá foi dominada pelos caldeus. Então, passa-se um tempo, eles vão ser dominados pelos caldeus. Lembrando que naquela época um povo estava sempre dominando o outro, era, né, guerra para todo lado, e era meio que comum para a época. Bom, gente, eles foram levados até a Babilônia, né, foram mantidos prisioneiros por quase 50 anos. Essas partes também tem na Bíblia que o povo judeu está, né, cativo, prisioneiro lá em Babilônia, certo? Isso aparece bastante na Bíblia também. Os persas é que vão libertá-los. Lembra que a gente viu o povo persa na aula passada? Então, os persas eles vão invadir a Babilônia, a gente viu, vão, né, guerrear contra os babilônios, vão invadir, vão dominar toda a região. E os persas simplesmente libertam, tá, o povo judeu. Vai libertar esse povo e eles vão poder voltar para a Palestina, para suas terras, eles vão poder voltar a seu povo hebreu, vão poder voltar para os seus costumes ali, para a sua religião, certo? Eles vão se unir novamente. Então, quem livra, né, o povo hebreu, né, do reino de Babilônia é o Império Persa, tá bom? Porém, nem todos quiseram sair da Babilônia, porque lá já estavam estabelecidos, já tinham feito casas, já estava com a sua família estabelecida ali, já tinha o seu comércio, e nem, né, não foram todos que quiseram voltar ali para o território da Palestina, alguns ficaram em Babilônia mesmo, tá bom? Ainda mais que os persas aqui estavam no comando, e os persas eram muito mais amigáveis e deixavam eles seguirem a sua própria língua, seus costumes, suas religiões, tá bom? Bom, conforme passa o tempo, né, depois dos persas, quem vem? Império Romano. Nessa época está surgindo o Império Romano. Os romanos estão dominando toda a região e vão dominar todos os povos que a gente já estudou até agora, tá? Então, todos os povos vão ser dominados pelos romanos, pelo Império Romano. Até mesmo o Egito, que era um super reino, né? Vai fazer ali acordos com o Império Romano, onde entra a história de Cleópatra, vocês já ouviram falar, uma rainha do Egito, que casa com um rei de Roma. É nessa época, então, que os romanos estão dominando toda essa região, certo? E eles vão dominar também o povo judeu. Só que o povo judeu, eles não aceitam a dominação romana, tá? Eles não querem, porque os romanos é assim, você é obrigado a seguir os costumes dos romanos, a religião dos romanos, o que os romanos exigem, eles têm que fazer. E os judeus, eles não queriam deixar sua religião, deixar o seu Deus. Eles eram a única tribo, o único povo que tinha um único Deus. Lembra que a gente comentou que a maioria dos povos, todos os outros povos eram politeístas, acreditavam em muitos deuses? Então, a única civilização, o único povo que acreditava em um único Deus, que é o mesmo Deus que a gente acredita, da mesma Bíblia, certo? Então, o povo judeu
acreditava em um único Deus. Isso se dá o nome de monoteísta. Acredita então em um Deus só, certo? E eles não queriam largar o seu Deus e acreditar nos montes de deuses lá dos romanos e aquela bagunça toda, eles não queriam, tá? O que eles fazem? Para não ser dominados pelos romanos, eles vão fugir da região, eles vão fugir dos romanos, vai largar tudo para trás e vão se espalhar por vários países, vão se espalhar pelo mundo, vão fugir do Império Romano mais longe que puder, eles vão embora, certo? Essa fuga deles da Palestina, então eles vão sair da Palestina de novo para fugir dos romanos. Essa fuga a gente dá um nome de diáspora, tá? Então, olha lá, em resposta à resistência aos judeus, no ano 70 depois de Cristo, o exército romano destruiu o principal centro religioso judaico, o Templo de Jerusalém. Lembra aquele templo que Salomão fez, tudo? Então, os romanos aqui destruíram. Foram lá, destruiu tudo. Tudo era questão religiosa, os romanos destruíram. Tá bom? E o povo de Judá, então, né? Eles vão se espalhar pelo mundo. Eles vão fugir dos romanos, que a gente chama de diáspora. Tá bom? E aí eles se espalharam por diversos lugares, se espalharam pelo mundo e não voltaram mais para a região da Palestina, que era a terra sagrada, a terra que Deus tinha dado para eles. Então, depois do Império Romano, eles ficam mais de 2000 anos aí espalhados pelo mundo, sem voltar para a Palestina, certo? Não é uma situação triste? É. Eles perderam suas terras, eles perderam seu país, a Palestina, né? Por causa de invasões, por causa de outros povos, por causa dos romanos. Bom? Então aí, o povo hebreu, o judeu agora, espalhados pelo mundo. Bom? Cultura hebraica. O legado cultural dos hebreus é principalmente religioso. Então, né, o principal legado, a principal história, o principal tudo que eles deixaram escrito é religioso, certo? Em diversas religiões, dispersas em diversas religiões, em diferentes momentos da história, as comunidades judaicas uniram-se em torno de suas tradições religiosas e influenciaram os modos de vida, costumes e valores de seu povo. Alguns de seus rituais e cerimônias religiosas, inclusive, celebraram diferentes passagens da história do povo hebraico. Então, o povo era envolto, né, de questões religiosas, de rituais, de cultos, de oferendas, né? Então, a base desse povo era a religião, certo? Então, olha lá, eles adotaram o monoteísmo, que eu falei para vocês, que é a crença em um único Deus, e anunciaram a vinda de um Messias. Eles anunciaram, né? O Velho Testamento fala que vai vir um Salvador, vai vir um Messias, e veio Jesus Cristo, certo? O Filho de Deus. Só que esse povo, ele não acredita que esse Messias foi Jesus. E até os dias de hoje, até hoje, eles estão esperando esse Messias. Eles não acreditam que esse Messias é Cristo, tá? E estão lá esperando até hoje o Messias vir, tá bom? Então, olha lá. Então, eles anunciam a vinda de um Messias, um Salvador para o povo. Então, eles acreditavam que viria um Salvador que ia guerrear com todos os outros povos, que ia devolver a Palestina para eles, que ia fazer um milagre de unir, né, o povo judeu de novo e que ia dar a salvação para eles, certo? Esse Messias, então, ainda não veio para eles, certo? Estão esperando. E eles influenciaram, né, muitas outras religiões. O judaísmo, né, que é a religião dele, influencia o quê? A criação do cristianismo, certo? Então, Cristo veio de acordo com o povo judeu, diz até que Cristo é descendente da tribo de Judá, tá? E ele vai viver no meio desse povo, no meio do povo judeu, só que o povo judeu não aceita Cristo como Filho de Deus, tá? Negam Cristo. Porém, Cristo segue o seu caminho, né, levando o evangelho e acaba que criando uma nova religião em cima de Cristo,
que foi, então, de primeiro momento, a Igreja Católica, certo? Depois vem o islamismo, que é uma outra religião que imita, né, essa questão do judaísmo, que é esse Messias. Então, o islamismo acredita que esse Messias veio, tá? E que é Maomé. O cristianismo acredita que esse Messias veio e que é Cristo. Porém, os judeus acreditam que o Messias ainda não veio. Qualquer dúvida sobre esses assuntos, você pode me perguntando lá depois no WhatsApp, se vocês entenderem, tá bom? E é isso. Então, a religião é a base de tudo isso nessas religiões, tá? Aí vocês vão fazer as atividades. Não precisa fazer a 3, faz a 1, 2, 4 e 5. Beleza, gente? Esse povo judeu, só encerrando esse assunto da atualidade, que a gente vai estudar mais para frente outro ano, esse povo judeu, ele foi unido de novo, tá? E conseguiram devolver a Palestina para ele. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, o povo judeu foi unido novamente e a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela foi criada, né, e a sua primeira missão foi devolver a Palestina para os judeus. Então, hoje, os judeus receberam de volta as suas terras lá da antiguidade, a Palestina. Eles voltaram para lá, estão lá, tá? Só que estão vivendo em paz lá? Não. Tá? Eles estão em guerra, em conflito até hoje com os povos que moravam ali. Igualzinho já aconteceu no passado com os filisteus. Lembra que eles voltaram do Egito, aí estavam os filisteus lá e ficaram lutando contra os filisteus até tomar o lugar de volta? Pois é, está acontecendo isso de novo. Os judeus voltaram lá na Palestina, porém tinha um outro povo lá. E eles estão lutando com esse povo, dominando o lugar de novo, até hoje. Certo? Isso está acontecendo. E eles estão vencendo, tá bom? Estão dominando ali toda a região. E hoje já existe de novo, então, um país chamado Israel, que é esse país criado para eles lá na Palestina. Certo? Então é isso, gente. Prestem bem atenção na aula, se não entenderam, me perguntem, bom? Fiquem com vergonha, não. E vamos fazer a atividade aí 1, 2, 4 e 5. Certo? Bons estudos para vocês, gente. Tchau, tchau.